Oi pessoal, nesse vídeo nós vamos calcular um limite que tem uma indeterminação 1 elevado ao infinito. Observe o que acontece aqui. Nós temos a função 1 mais a sobre x. Quando x tende a infinito, a base tende a 1 e o x tende a infinito. Então, nós temos aí 1 na infinito. Para resolver esse tipo de limite, nós seguimos 4 passos. O primeiro passo é chamar de y a função envolvida, ou seja, 1 mais a sobre x elevado a x. Depois, nós aplicamos logaritmo na expressão. Então, nós vamos ficar com ln de y igual a ln de 1 mais a sobre x na x. Terceiro passo é aplicar o limite na expressão. Então, limite, quando x tende a infinito, do ln de y igual ao limite, quando x tende a infinito. Usamos a propriedade dos logaritmos, então, colocamos o x para frente, x, ln de 1 mais a sobre x. Gostaríamos de usar o teorema de L'Hopital, mas na situação que nós temos, nós vamos ter o x tendendo ao infinito, infinito vezes zero. Para usar o teorema de L'Hopital, nós teremos que transformar isso em zero sobre zero ou infinito sobre infinito. A ideia, nesse caso, é colocar o x para o denominador. Então, nós ficaremos, então, com limite do ln de y quando x tende a infinito igual ao limite quando x tende a infinito do ln de 1 mais a sobre x dividido por 1 sobre x. Observem que nesse resultado que nós temos aqui, 1 sobre x está no denominador. Se nós aplicarmos a propriedade da divisão das frações, nós teremos a primeira, que é o ln, vezes o inverso da segunda. Então, nós ficaríamos com x vezes o ln de 1 mais a sobre x, exatamente a expressão que nós tínhamos na linha anterior. Bom, agora nós vamos ter o quê? O nosso zero no numerador e o nosso zero do denominador quando x tende a infinito. E aí, a gente pode aplicar o teorema de L'Hopital, que consiste em derivar em cima, derivar embaixo, né? Então, nós podemos executar essa derivada. Então, derivada do numerador, nós vamos ter 1 dividido por 1 mais a sobre x, vezes a derivada de a sobre x, que é a vezes menos 1, x na menos 2, sobre x ao quadrado. E a derivada de menos 1, x na menos 1, ou 1 sobre x, vai ser menos 1 sobre x ao quadrado também. Então, menos 1 sobre x ao quadrado do numerador cancela com menos 1 sobre x ao quadrado do denominador. Então, podemos fazer o MMC na primeira fração ali. O A é uma constante, podemos colocar para frente. Então, teremos limite quando x tende a infinito de 1 dividido por x mais A sobre x. De novo, a propriedade das frações. Então, nós ficamos com x sobre x mais A. Nesse limite aqui, se você quiser, pode aplicar o teorema de L'Hopital de novo, porque você tem infinito sobre infinito. Então, você vai ter a vezes o limite, quando x tende a infinito, de 1 sobre 1. Ou seja, esse limite é a. Lembre-se que não acabou. Por que não acabou? Porque nós calculamos o limite do ln de y. Nós precisamos calcular o limite de y quando x tende a infinito, que é a nossa função. Então, nós temos aqui limite do ln de y
quando x tende a infinito é igual a A. Então, o limite de y quando x tende a infinito vai ser e na A, passando o ln aqui para fora. Ou seja, nós teremos como resultado do nosso limite e na A. Se você se recordar dos limites fundamentais, você vai ver que este aqui é de fato parecido com o limite fundamental que define o e. E quando a gente faz a mudança de variável, esse limite vai produzir para nós o e na A mesmo. Então, usando dois métodos diferentes, a gente chega ao mesmo resultado do limite. É isso, pessoal. Até o próximo vídeo.